Bom dia, pessoal. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, por favor, confirme se está chegando áudio, está chegando vídeo, está chegando tela, se está tudo certo para a gente começar. Daí eu vou pedir aqui para o pessoal do marketing sinalizar, porque eu não vou estar enxergando nada desta vez lá no YouTube. Mas você sinalizando lá que está tudo positivo, a gente vai começar o nosso webinar de hoje num formato um pouquinho diferente. Pessoal, hoje vamos então iniciando o nosso webinar aqui. É, vai ficar depois gravada essa sessão aqui para quem quiser explorar um pouco mais. Hoje a gente vai estar aqui num formato um pouco diferente, um formato onde eu e o Lisandro vamos estar apresentando aqui o tema de hoje. Então, quem somos nós, né? Então, Gabriel Pedroso, sou aqui da Unirede, já tem um tempinho aí. Estou aqui mais visualmente com vocês, né, fazendo webinars. E o Lisandro aqui hoje comigo também, head de operações aqui na Unirede. Então já fez também algumas participações. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre monitoramento de user experience. Tá? Aqui sempre, né, os nossos contatos. Então esses aqui são os nossos QR codes para os LinkedIns, para sempre ficar antenado ali nas coisas que a gente está compartilhando, nos eventos, nos webinars, nas novidades sobre a ferramenta ou as ferramentas, nossas ofertas. Então, sempre tem bastante novidade. Daí pode nos seguir diretamente por esses QR Codes aqui, ou também eu coloquei ali os LinkedIns específicos embaixo. Bom, seguindo, pessoal. Falamos ali sobre quem está apresentando, então eu, Lisandro, mas também nós falamos aqui da Unirede, né? E a Unirede, quem ela é? A Unirede é uma empresa que atua aí desde 99 no mercado gaúcho, né? Na verdade fundada no mercado gaúcho, né? Mas atuante aí em toda a América Latina, inclusive alguns países fora da América Latina, diante desse tempo todo que nós atuamos. Muito voltada à parte de sustentação dos negócios pela perspectiva de tecnologia, então a gente está sempre cuidando da tecnologia desses nossos clientes, desses negócios, trazendo ali luz a algumas perspectivas, né? Por exemplo, a coleta de dados, o monitoramento, a análise inteligente, né, desses dados que são coletados e monitorados, amparando iniciativas de transformação digital, indústria 4.0, para empresas e indústrias que tenham mais questões de sensoriamentos. E também ali, quando a gente vai para uma parte mais de governo, a gente está falando de cidades inteligentes também. Aqui, da mesma forma, tem o QR Code do LinkedIn direto da Unirede. Então, além dos nossos perfis pessoais, esse daqui é o perfil da empresa, né? Também, então, siga, mantenha, a gente mantém ali várias questões dos nossos webinars, dos nossos próximos treinamentos, as novidades sobre funcionalidades, produtos e assim por diante. Então, é sempre interessante vocês estarem antenados ali conosco. Indo adiante, senhores. Por que a experiência do usuário importa, né? Então, aqui só um pouco de contextualização antes da gente chegar ali nos pontos, nas funcionalidades, nos ativos. Então, por que esse tipo de questão, né, que a gente está levantando aqui, a experiência do usuário, ela de fato importa? Então, aqui a gente traz alguns pontos, né? Esses 5 pontos aqui que nos direcionam, né? Nos falam que sim, isso importa. Então, um dos primeiros pontos que a gente traz é o aumento de vendas, né? Então, tendo ali uma experiência adequada, fluida, por exemplo, um e-commerce ou qualquer outro tipo de serviço online, acaba ali tendo muito melhores perspectivas daquele consumidor, daquele usuário, cliente, ele acabar consumindo os seus serviços, né? De outra forma, ali também a gente tem a redução dos custos de aquisição, então, de certa forma, bem vinculado ao primeiro, né? Mas o que acontece aqui?
com uma experiência melhor de uso, né, estando disponível, com performance, acaba ali que o marketing ele consegue, com menos recursos, ter um resultado mais eficiente. Outra coisa também, né, e totalmente alinhado aqui com a questão de padrões de consumo, a fidelização dos clientes acaba passando por uma plataforma que eles gostem de utilizar, que seja fluida de utilizar, que traga ali algo, digamos assim, sem barreiras, né? Então, a fidelização dos clientes é um terceiro ponto aí, onde a experiência do usuário também traz vantagens. Maior engajamento. Então, da mesma forma, né, a gente acaba ali tendo uma participação dos nossos clientes, uma participação dos nossos potenciais clientes, né, dentro das nossas plataformas, seja um e-commerce, seja um site institucional, enfim. A gente vai falar também um pouquinho sobre esses ativos que podem ser alvo desse tipo de monitoramento. E claro, né, acho que um dos principais pontos aí é evitar o impacto negativo na reputação da empresa, do negócio, do produto, esse tipo de coisa. Então, isso daí é super, 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 super importante. E principalmente quando a gente fala aí de empresas ou negócios listados em bolsa ou com negócios vinculados à bolsa, a questão de reputação, ela se torna também uma questão financeiramente direta, né? Então, se a gente tem ali algum problema, se rola alguma notícia, alguma questão vinculada ao uso de algum produto ou algum serviço daquela empresa, isso pode afetar diretamente aquele ativo listado na bolsa. Então, aqui, contextualizando por que importa fazer esse tipo de monitoramento, né? E no monitoramento de user experience, como é que é o formato disso, né? Para quem nos acompanha, a gente fala aí de várias técnicas, vários conceitos, várias formas de monitorar. Hoje aqui a gente vai monitorar não, digamos assim, focar especificamente nesse primeiro patamar aqui que o cliente está diretamente envolvido. Então, é lá o seu e-commerce, o seu site institucional, algum site de notícias e assim por diante. Mas existe um universo por trás disso, né, de aplicações e infraestrutura, que hoje não vai ser o tema, mas isso também precisa de um certo cuidado. E nisso a gente é especialista, né, Lisandro? Então, a gente prega, às vezes, aí o monitoramento de camadas, né, que vem o monitoramento desde a infraestrutura, das aplicações, até o serviço, até, de fato, a experiência do usuário, que é o foco aqui. Mas isso daqui, claro, né, é bem importante. Então, quem quiser ter mais profundidade nisso é bem vital, né? O que, por exemplo, traria de dicas aqui para quem está buscando fazer um monitoramento a nível de experiência, né? Olhar hoje, num primeiro momento, ou um pequeno empreendedor, ou uma pequena empresa que está iniciando, olhar para a perspectiva da sua experiência, mas depois também começar a evoluir para entrar dentro de casa e garantir a disponibilidade do seu serviço. Como é que tu vê isso hoje? Eu diria que a primeira coisa é conhecer o seu ambiente, né? Isso te traz uma visão muito do que está acontecendo, né? Até para ajudar na tomada de decisão das questões que eu preciso investir, melhorar, identificar, né? Evitar exatamente todos aqueles pontos que causam algum tipo de impacto para o negócio, né? Então, esse monitoramento, na experiência de usuário, ele vai te trazer essa visão, tu vai conseguir acompanhar isso, né? Em tempo real, e te trazer dados ali, baseline, para que tu consiga te ajudar a tomar as decisões e investir até mesmo numa infraestrutura melhor, num canal de comunicação e assim por diante, né? Então, tem vários elementos que a gente falou, ali é só a porta de entrada, né? Sim. Tem vários elementos por trás que precisam ser analisados, com certeza, né? Um avanço disso, mas ali tu já consegue identificar gaps que tu consegue tratar. Então, Sim. E efetivamente a parte essa de monitoramento de experiência de usuário é a ponta, né? Então, exatamente. é diferente de a gente monitorar, por exemplo, um ativo que está bem lá dentro do nosso data center, está tudo certo com ele, mas ele por muitas vezes não reflete a experiência que o usuário
está tendo na ponta. Então, isso daqui é uma abordagem, senhores, que a gente chama de monitoramento de fora para dentro. Então, o monitoramento ele tem como base a perspectiva mais próxima possível do cliente, então é muito vinculado ao que a gente vai falar aqui hoje, e depois, claro, pode ser aí permeado o negócio, a aplicação, base de dados, infraestrutura, sistemas operacionais, hardware em geral, e outros serviços para que se tenha uma visão bem mais Claro, ampla. fim a fim, exatamente. Exatamente. E que tipo de ativos, né? O que que pode ser monitorado nesse tipo de serviço, né? Nesse tipo de metodologia aqui de monitoramento de experiência de usuário. Então, aqui é alguns exemplos, né? A gente sabe aí que tem muito mais coisas que podem ser monitoradas por essa perspectiva, mas aqui a gente trouxe alguns exemplos. Então, sites institucionais, corporativos, aquele site que é o cartão de visita da empresa, né, é sempre importante. Em negócios digitais, isso acaba sendo a vitrine do negócio, diferente de um negócio onde eu tenho um ponto físico, né, eu consigo me amparar em uma estrutura diferente. Aqui um site institucional e corporativo, ele é a minha vitrine. Então, é extremamente importante que esta primeira percepção dos clientes que chegam, ou até mesmo dos clientes que eu já tenho, seja sempre muito boa e fluida. Depois nós temos ali um outro exemplo quanto a negócios virtuais como e-commerce, né? Então fazendo vendas através da internet. Isso daqui é super crítico, né? A gente sabe aí que o nível de concorrência nesse tipo de mercado é gigantesco e a gente tem ali a facilidade de trocar, de comprar em outro e-commerce, caso aquele que a gente está tentando comprar ele não esteja, digamos assim, com a performance adequada, ou tendo não sendo fluida a navegação e assim por diante. Então, e-commerce é super fácil ali de monitorar e também para o cliente final é super fácil de ter outras opções. Então, isso daqui é um reforço importantíssimo para quem tem esse tipo de negócio. Aplicações web em geral e SaaS, então software as a service, né? Isso daqui é cada vez mais normal, mais comum no mercado, inclusive tem uma nova categoria, né, dos micro SaaS, que são ali serviços extremamente específicos, mas aqui em SaaS a gente tem aí ERP, CRM, tem outros tipos de aplicações, aplicações de mensageria, então várias coisinhas que elas podem Integradores. ser. Oi, desculpa. Não, tipo, integradores ali no meio, né? Todos os Sim, coisas também integrando ferramentas, né? Então, existem diversas coisas aqui que estão nessa categoria. E para negócios mais amplos, maiores, isso aqui é extremamente importante. Inclusive, tem muitos negócios hoje, a gente passou ali por aquele desenho, né, de uma estrutura onde tem aplicações, hardware, assim por diante. Tem muitos negócios hoje que nascem 100% em cima de SaaS, sem nenhuma necessidade de data center próprio ou infraestrutura própria, simplesmente amparado como serviço em outras empresas. Portais de notícias, blogs e conteúdo, então também um pouco similar ali, sites institucionais e corporativos, mas com uma pegada mais de conteúdo. Sistemas bancários e financeiros, então aí também, né, muitas coisas acabam se encaixando aqui. Nosso dia a dia hoje também está muito voltado a que esses serviços financeiros estejam sempre disponíveis. Olhando pela perspectiva de marketing, né, olhando ali para marketing digital, campanhas, landing pages, isso daqui é bem importante. Então, se eu tenho um negócio aí de marketing digital e eu estou vinculando, né, campanhas para os meus clientes ou para mim, né, acaba ali que eu estar com isso indisponível afeta diretamente o sucesso dessa campanha. Então, isso daqui também é vital, esse tipo de monitoramento. Aplicações mobile ali, né, dependentes de infraestrutura web. Então aqui a gente já começa a falar um pouco de API, de outros componentes que acabam ali amparando uma aplicação para celular, né? Então algumas coisas aqui também podem ser monitoradas. Sistemas de suporte ou atendimento online, né? Imagina só, se tu tem já um problema lá no teu site, no teu e-commerce, no teu sistema financeiro, e ainda as pessoas que estão tendo problema vão buscar atendimento, vão buscar algum tipo de comunicação. E a tua comunicação, o teu atendimento também está fora, isso é caótico de todas as maneiras, né? E na parte de infraestrutura de TI e serviços cloud, ali a gente também tem mais uma vez
muitas questões vinculadas a APIs e outras coisas que acabam sustentando essa gama toda aqui de, de serviços aí web. Tem alguma coisa aqui que tu sentiu falta, algum exemplo, Lisandro, ou a gente conseguiu permear Não, bastante acho que coisa? aqui amplia tudo e como elas se conectam, né? Então, a própria infraestrutura de TI, serviços cloud, ela engloba muito desses componentes que estão aqui, né? Exatamente. E muito dos portais que a gente comentou, né, são portais de entrada, né? Aquilo deriva para vários segmentos dentro da tua estrutura, do teu negócio. Então, a porta de entrada tem que estar tá bem monitorada e garantida para que qualquer evento que aconteça ali, o que está abaixo, ele certamente vai sofrer algum tipo de problema, né? Sim, exatamente. Isso daqui totalmente vinculados. E, ok, mas quais são os desafios que se tem? Geralmente as pessoas, o que que elas... Que nem a gente estava comentando aqui, né? Eu tenho um site corporativo, ou eu tenho um e-commerce. Por que que geralmente as pessoas procuram esse tipo de serviço? Por que que as pessoas acabam indo, digamos, num cenário de dor, né? Qual foi a dor que elas tiveram? Como é que elas buscam ali esse tipo de ajuda que a Unirede pode trazer deles? Eu não sei se quer permear aqui para nós esses desafios aqui que podem ter essas empresas que sejam a fagulha para elas buscarem o monitoramento da experiência de usuário. Eu acho que o principal ali, né, Gabriel, é a questão da indisponibilidade, né? Então, Sim, de fato. o site fica fora, tu não tem controle, tu é muitas vezes avisado pelo teu cliente que tem algum tipo de problema e aí tu tem um impacto, né, negativo sobre a imagem, sobre a reputação, né? Principalmente sobre o teu negócio em si, né? Então, a disponibilidade é o principal ponto, né? Claro que depois tu tem derivado ali questões de performance que envolve lentidão, tu tá navegando, um pouco a capa do teu site abre rápido, mas qualquer Uhum. componente que tu clique já começa a degradar porque tu tem alguma aplicação vinculada a algum tipo de problema, isso é possível de verificar, né? Dentro das Uhum. testagens ali, tu saber como é que tá a performance de cada componente, né? Questão de certificado, né? Muitas vezes você tem um controle e vai se saber quando expirou ou quando é detectado da mesma forma, né? Teu site já dá aquela mensagem que não é seguro, tem algum tipo Uhum. de mensagem ali para o usuário, isso acaba gerando, né, essa imagem. Então, o controle em cima disso, né? A tua própria organização em si, em relação a esse componente que é E importante, né? parece algo besta, mas Acontece acontece, né? muito, Acontece acontece. bastante, assim, né? Esse daqui, a expiração de certificados, senhores, é uma questão que muitas vezes no dia a dia, no incêndio das coisas, tu acaba deixando de controlar aquilo e quando vê, teu site já está inseguro ali a navegação nele. Exatamente. Então, e acarreta em outros problemas, né? Exato. Não só apenas a navegação do teu site, mas o certificado ele acaba aplicando para outras coisas A também. própria exposição, né? Ele fica Exato. mais vulnerável exatamente por não ter esse controle, essa segurança maior, né? Erros de DNS e conectividade, então envolve muito também, às vezes acontece um evento massivo, né? E tu associa isso exatamente ao teu site, pode estar relacionado à tua conectividade, onde ele está hospedado. Então aqui tu consegue mapear também, que a gente comentou do monitoramento fora para dentro, tu consegue cruzar isso e comparar com outros elementos que estão acontecendo também, né? Então aqui é um fator importante. A parte de ataques, né, Gabriel? Hacker sobrecarrega ali a parte de servidor, explora, aí quando tu vê a tua página lá, tá totalmente sobrecarregada, ou tu não consegue acessar, ou tu tem algum tipo de impacto ali, tu não sabe o que é, tu começa a olhar a tua linha de frente acaba sendo ela, né, uma forma pulverizada, tu vai olhando Sim. tudo, né, o que está acontecendo. O monitoramento é importante para te direcionar exatamente o problema, Na causa raiz do na que causa realmente raiz, está ocorrendo. exatamente. E a parte de FO. SEO ali, né? Sites lentos, inseguros, que perde a posição ali dentro das questões ali de análise, né? Um exemplo que a gente deu ali, por exemplo, da questão de campanhas de marketing, ou até mesmo sites corporativos e de notícias, isso aqui é um ponto super importante, né? O Google, ele é uma empresa também, os clientes somos nós, né, que acabamos consumindo ali, utilizando as pesquisas do Google, né, para encontrar conteúdo, e o Google ele quer, claro, que a gente tenha como cliente dele a melhor satisfação possível. E nessa melhor satisfação possível, o site tem que estar disponível, ele quer entregar conteúdos relevantes e rápidos de serem acessados,
seguros, né? Então, essa parte aqui de SEO acaba sendo uma mistura de tudo isso daqui. Então, o certificado tem que estar válido, tem que estar rápido, o conteúdo tem que ser bom, não pode estar lento. Então, tudo isso daqui acaba sendo uma mistura que, para quem busca esse tipo de canal digital como uma forma de aquisição de novos clientes, ou de entrega de serviço, ou inclusive entrega de conteúdo, né, o que está muito em alta, esse tipo de monitoramento é extremamente importante porque ele pega todos esses viés. Vai te ranqueando, né? Exatamente, e te diz, olha, se tu tá lento aqui, tu vai ter impacto no teu ranqueamento do Google, tá? Então, espere menos gente porque tu não fez tema de casa. Perfeito. Então, acho que aqui ficou bem claro que os E principais muitas desafios. vezes temas básicos, né? Que a gente está falando assim, entrando numa camada da ponta, né? A gente vai pegando Exato. ali. Então, o teu pilar de sustentação ele tem que estar bem, ele tem que estar pronto, né? Ele tem que estar muito bem resguardado, né? Para que depois tu consiga investir no avanço disso, né? Então, não adianta tu tentar no meio do caminho tu deixar a ponta descoberta, né? Então, Sim. Avançando aqui então, senhores. Um primeiro tipo de monitoramento de experiência de usuário é o bem simples, o mínimo intrusivo possível, que é o monitoramento a nível de URL, né? Nível de endereço da aplicação web, enfim, dentro de qualquer um daqueles ativos que a gente comentou, que ele é possível de ser monitorado, né? Essa parte de URL, ela condiz, por exemplo, a um site específico, né? A um site, a uma API, a um e-commerce, enfim, qualquer coisa daquelas ali que a gente comentou, que são exemplos do que pode ser monitorado. E ele permeia, né, todos aqueles pontos que a gente acabou trazendo ali. Então, a disponibilidade do site, a performance do site, como é que está ali a nível de certificado e, por exemplo, se tem alguma outra coisa que pode ser vista. Então, inclusive, trazendo alguns tipos de análises inteligentes. Vocês viram lá no início, quando a gente apresentou a Unirede, né? Nós somos especialistas em monitoramento, então a gente acaba trazendo coisas que são ali, são bem tangíveis, bem fáceis de se ver, mas também a gente aplica uma camada ali de machine learning em cima e outras coisas que nos tragam algumas análises um pouco mais aprofundadas. Lisandro, queria ver se tu tem aí no ambiente para nos mostrar esse dashboard aqui e entrar em mais detalhes. Até ver se tu tem como compartilhar a tua tela. Deixa eu ver aqui se eu te coloco como, é, como host. perdeu o compartilhamento. Aqui vou colocar como host. Uhum. E agora tu vai conseguir compartilhar. Uhum. Direto ali no botãozinho verde. Aí. Uhum. Pegar aqui. Tô enxergando minha tela aí? Eu tô enxergando já aqui. Só trazendo aqui a camada de visualização, né? Isso que vai ficar melhor. Esse é aquele cara que a gente estava falando ali de monitoramento de URL, né? De endereço web qualquer. Isso. Essa é uma camada de visualização, pegando um ativo, uma URL, né, e trazendo os elementos que eu consigo coletar, aplicando, né, a questão ali de disponibilidade, performance e já trabalhando a questão de machine learning que tu comentou, né, Uhum. e tem outros elementos aqui também que já te trazem, né, como a própria questão do certificado. Então ele já consegue te prever, né, quanto é que ele vai expirar em semanas, e uma coisa legal também te traz a posição geográfica, para te saber, está Sim. acontecendo algum evento, algum ataque, alguma questão que vai impactar onde teu site está localizado, tu consegue identificar isso também. Sim, por exemplo, se tu tá vendo as notícias e as pessoas estão cortando cabos submarinos Exato. lá de certa região do mundo, tu sabe, opa, meu site está lá, ele vai ser Uma impactado de área que alguma está forma. passando por um incêndio muito forte, tu tem data center Sim, localizado, todos os elementos que tu acaba olhando na mídia, eles são de apoio para tomada de decisão, né? sim, Porque dentro das clouds também tu consegue fazer movimentos ali rápidos que consiga direcionar para algum outro local. E o mais legal ali é que tu está trabalhando na coleta de dados, né? Tu consegue trabalhar ali já com base na tua coleta
projetar ali como é que está o teu uso, né, o teu tempo de resposta, a tua abertura de página, né, o teu status, já montando a disponibilidade do teu ambiente, né? Uhum. Então eu consigo já saber que o meu site ele se mantém ali bastante seguro, ele está disponível, tem um evento que outro, então toda essa parte de aprendizado, essa parte de inteligência que é aplicada em cima, ela é útil para te acompanhar e tomar as decisões que tu precisa do teu ambiente, né? Então essa distribuição ela é acessível, né, de qualquer forma, né, de um computador, de um celular, de um Uhum. tablet, né, ele te deixa uma visão bem, até para quem não é diretamente ligado à tecnologia, Sim, né, isso é uma coisa importante. importante, ele já consegue te trazer essa visão ali com todos esses elementos que tá mostrando aqui, né? Então, E ali quando fala até em machine learning, por exemplo, ali no esperado, né, versus realizado ao longo do dia nas questões de latência, né, a gente tem ali então o tracejado azul, ele é o exatamente. esperado, né, do que está sendo analisado E as e barras, pode ver ali que as exato. barras ele é o que está sendo realizado, tem algumas que vão acima, outras abaixo. Então, assim, ele sempre vai traçando ali uma média, né, do que é aguardado, né, mas também podem existir pontos ali fora da curva. E daí o gráfico do lado ali do monitoramento de desvio do baseline, ele também serve bastante para a gente ver essa questão de, olha, tem anomalias ou não. E Exato. para evidenciar ainda mais essa questão, a gente tem aquele gauge ali com as anomalias. Então, agora, a gente não está tendo nenhuma anomalia. Mas, por exemplo, se tivesse ali um pico, né, alguma questão, olha, tá com uma latência aqui que ela não era esperada, não é normal, tem alguma coisa ocorrendo entre o ponto de coleta e o teu site, né? Sei lá, mudou alguma coisa de DNS, uma rota, Sim. e ele está agora demorando mais. E até mesmo em períodos críticos do ano em que teu negócio, né, que tu tem ali uma carga maior de acessos, né, isso ele te auxilia para te também identificar ali quanto que eu preciso, né, ou como é que o meu ambiente está preparado para suportar essa carga toda. Então, todos esses dados coletados, eles te ajudam a tomar essas decisões, né? Então, tu tem tanto a parte rápida de verificar se está disponível, se tem performance, mas também todo o que tu está coletando, ele já está projetando para ti e criando já a tua baseline para te avaliar como é que é o uso do site ao longo do dia, qual o Sim. período de maior consumo, né? O que que é esperado versus realizado e já projeta para ti a tua disponibilidade também. Então, unifica todos esses pontos. E a própria anomalia, ela é um ranking, né, Gabriel? Ela avalia todos esses pontos, esses fatores para dizer, olha, o teu site está 0%, não está acontecendo nada. Sim. Então, o dia a dia ele é muito útil justamente para te acompanhar. Perfeito. Um ponto também importante, por mais que aqui esteja ali bem declarado, né, a expiração do certificado, mas também podem ser associados alertas a isso. Então, tu não precisa estar sempre com o dashboard Exato. aberto na tua frente, né? Podem ser integrados aqui alertas, né, de negócio para que, olha, daqui a 30 dias tu tem que renovar teu certificado, daqui a 10 dias tu tem que renovar teu certificado. Teu certificado tem que ser renovado amanhã. Então, assim, isso daqui também ajuda bastante. A gente comentou ali sobre negócios que acabam tendo uma confusão nessa questão de renovação dos certificados e perdendo, né, o prazo ali para renovação e ficando um tempo ali de forma insegura, né, com as suas transações. Isso daqui também ajuda a reforçar esse compromisso de renovação do certificado. Tem ali também um indicador de experiência de usuário, né, que ele acaba sendo um indicador composto, onde Com todos esses elementos. as questões de disponibilidade, né, a questão de latência, se o certificado está válido, então ele acaba sendo ali um cara composto que traz ali experiência em alguns níveis, né, excelente, boa, média, Uhum. ruim, né, péssima, não me lembro agora quais são todas, mas traz uma questão ali que nem o Lisandro falou, para inclusive quem é leigo, né, conseguir saber o que está acontecendo Acontecendo. de forma fácil no seu negócio. E só para fechar, Gabriel, os componentes eles alteram de cor também, tá? Então, azul ele significa que o meio ambiente ele está, né, dentro da normalidade, o que é esperado. Isso ele tendo ali uma alteração, né, uma degradação, algum tipo de problema, ele altera ali as cores ali para um amarelo e vermelho, trazendo essa informação, né? Então, vai ficar muito explícito aqui, muito evidente na tela, na imagem, o que está acontecendo, né? E os componentes eles vão se interligar.
E tu comentou uma coisa legal que é a parte de notificação, né? Então, tu não precisa estar olhando exatamente toda essa Uhum. parte. Então, eu tenho gatilhos que me avisam até sobre um desvio de comportamento. Olha, era esperado acontecer isso, né? E não tá. Então, pode me dar essa sinalização para entender se é algo atípico ou algo que tem que ser tratado realmente, né? Perfeito. Vou seguir então aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Só acho que tem que me fazer host ali. Clica no meu nome. Sim? Aqui. Aí. E essa opção aqui. Uhum. Perfeito. Perfeito. Deixa eu compartilhar de novo aqui a apresentação, senhores, para a gente seguir. Mas ali era importante a gente mostrar também, de forma prática, né, como é que se comporta esse tipo de visão aqui. Que nem a gente está trazendo isso daqui, inclusive, para quem é leigo, para quem tem um pequeno negócio, é um produto que nós temos, né, de monitoramento de uma URL, de um endereço, que nem a gente falou de qualquer um daqueles ativos, mas com base numa URL. Então, a implementação é, indolor, né, super rápida ali, simplesmente nos passa a URL e a gente já começa a monitorar todos esses pontos que vocês viram aqui. Como a gente comentou também que isso daqui é um tema que muitas vezes o pessoal que consome, esse daqui é o QR Code que leva diretamente para a página desse serviço. Então, nessa página aqui, seja ali pela URL que está ali em cima, né, serviços, monitoramento de UX, ou pelo QR Code, vocês conseguem ter mais detalhes sobre este serviço aqui, sobre esse produto da Unirede para monitoramento específico ali de URLs, tá? Então, vou deixar só um pouquinho mais aqui. E reforçando aquela questão, precisa ser alguém de TI para consumir esse serviço? Não, a gente estava mostrando ali, o, ali também para quem consome, isso, não estou entendendo uma determinada métrica, né? É só passar o mouse ou o dedo em cima de uma determinada métrica que ele explica como é que foi composta aquela métrica. E também pensando nisso, né, para atingir o maior público possível, atingir pessoas que por muitas vezes são leigas em tecnologia, mas que precisam, que têm aqueles desafios que a gente comentou, a gente já está fazendo aqui testes de uma análise daquele dashboard, uma análise daqueles indicadores todos ali, baseados, né, em machine learning, desculpa, em inteligência artificial. Então a gente falou ali de algumas coisas a nível de métricas já baseadas em machine learning, e aqui a gente está falando já de inteligência artificial, fazendo a análise de todos os indicadores, né, com base ali no que está ocorrendo, e trazendo isso ali semanalmente para o usuário, para ele ter uma ideia do que está acontecendo. Então, para uma pessoa mais leiga, isso daqui ajuda muito, senhores. Isso aqui, aliás, o que acontece com o tempo de resposta? O que acontece caso o meu certificado expire e assim por diante? Então, aqui a gente tem condições de ver algo ali já mais palatável para alguém que não é de tecnologia. Eu diria que é um complemento até, né? Exato, O isso cara, aqui ele complementa. tá, enfim, focado no seu negócio, ele recebe um reporte semanal com a análise daquilo que está sendo coletado com uma identificação mais próxima do que ele entende também, né? Uma comunicação ali muito do que ele consegue entender e até mesmo se direcionar alguma coisa, ele já vai ter argumentos ali, né? Então, Exatamente. Então, isso daqui também, bem bacana ali, rompe as questões ali de barreiras para quem não é de tecnologia. Então, um produto também que, para leigos ali, faz bastante sentido. Mas a gente tem também, senhores, que nem eu comentei, aquilo ali é como se fosse o quê, Lisandro? Atendesse 80% das sim, necessidades, talvez um pouquinho mais, mas vão ter necessidades mais específicas onde a gente vai precisar fazer ambientes mais customizados de monitoramento de experiência de usuários, né? De experiência de consumo do site, assim por diante. Daí a gente vai para um monitoramento sintético, né? Onde a gente vai sintetizar ali como se fossem rotinas em cima de um determinado portal, né? Eu quero, por exemplo, um monitoramento mais robusto a nível de e-commerce, né? Eu quero fazer a experiência de navegação da pessoa acessando o e-commerce
indo até o campo de pesquisa, pesquisando por um Bacana. produto, chegando até uma página de resultado de pesquisa, selecionando aquele produto, colocando o produto no carrinho, fazendo o checkout daquele produto no carrinho, né, colocando as informações, simulando o pagamento com as N formas de pagamento que tem, um cartão, dois cartões, boleto, Pix, enfim, o que for necessário até a conclusão daquela compra. Então, também existem cenários onde precisa ser construído todo esse monitoramento específico, e aqui, né, tem ali de forma mais simplificada, mais robusta, todo esse monitoramento sendo feito na camada de negócio, na camada de um e-commerce, por exemplo. Inclusive, esse monitoramento aqui customizado, né, monitoramento sintético, se ele vai lá, a cada etapa que ele faz, ele vai tirando um print, né? Então a gente pode ver aqui que ele tem como se fosse uma timeline, né, de prints, onde se ele recebeu alguma mensagem diferente, ou até mesmo se ele teve ali um comportamento inesperado, ou até mesmo esperado, né, ele registra com o print da tela aquele momento, né? Eu pesquisei, daí ele tira um print do retorno daquela pesquisa, né? Acessei o produto, ele tira um print e assim por diante. Então, isso é uma questão ali bem legal de ver também o que a máquina está vendo no meu portal, né? E aqui os monitoramentos, eles conseguem ali ser um pouco mais robustos, inclusive, do que os que a gente estava falando. Então, a gente falou ali sobre disponibilidade, desempenho, sobre certificado. Aqui a gente consegue simular coisas que são esperadas, que venham, né? A gente consegue ali fazer um nível de robotização também bem grande, né? Por exemplo, utilizando meios de pagamento a nível de desenvolvimento ou também questões ali que sejam códigos, né, no checkout para que o e-commerce entenda que ele não retire aquele estoque, né? Que aquilo é Exato. simplesmente um teste e assim por diante. Não sei se aqui tem alguma questão que tu gostaria de complementar, Lisandro. Eu acho que uma coisa que está muito em alta é as transações com Pix, por exemplo, É, mercado financeiro. Então, tu muito. imagina que nesse momento estão ocorrendo milhares de transações, né? E o teu ambiente, né? Se não estiver transacionando, por exemplo, por algum problema, ele consegue detectar nessa etapa, né? Na Exato. simulação de uma transação, né? Então, isso é uma coisa que tu amarra muito bem esse monitoramento, trazendo já, olha, tem algum problema no sistema, né? Que nessa etapa da integração do processo que não está acontecendo. Então, pô, é a parte final, é a parte financeira, é algo que realmente impacta diretamente o negócio, né? Então, esse é um ponto bem legal, tem vários cases, inclusive, né, que Uhum. a gente acabou montando aí para clientes, enfim, que envolve essa parte. Então, eu diria que assim é o que está mais no top. O próprio e-commerce, a simulação, né? Então, as empresas hoje estão buscando muito isso, né? Então, não é mais monitorar apenas a questão da disponibilidade de performance. Uhum. Eu quero simular, né, funções, né, buscas e etapas dentro do meu e-commerce, do meu sistema, principalmente, né? Então, isso acaba auxiliando bastante nessa visualização. E o timeline que tu comentou, né, as etapas que vai trazendo, então identifica mais rápido o ponto que está com problema, aciona essa equipe, enfim, então, essa visão Exatamente. mais específica, né? Sim, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, se, por exemplo, o usuário tiver um problema no momento de pesquisa, a gente vai saber que aquele é o momento, ali é a causa É a causa raiz raiz. da ruptura da O motor experiência. que está alimentando aquilo, né, tem algum tipo. E aí, que nem a Exatamente. gente falou, tem vários componentes por trás, a base de dados, no serviço na cloud, então tem várias coisas que podem estar por trás, mas tu consegue saber que é aquele cara especificamente, né? Que é aquele momento. Aquele momento. Inclusive, né, para questões externas, né? A gente sabe ali que a gente acaba tendo uma ascensão sobre o nosso ambiente, sobre as nossas aplicações web, mas, sei lá, no momento de checkout eu tenho uma API que chama endereço de forma externa quando o cliente popula o campo de CEP. Então a Exatamente. gente consegue também saber, olha, quando eu populo o campo de CEP, a API está dando problema, Sim. né? A API que retorna ali é rua tal e assim por diante daquele CEP, né, é ali que eu estou tendo problema. Então, por isso que eu estou tendo menos checkouts, né, coisas externas também consegue pegar aqui. E no monitoramento sintético também é importante, além dessa robotização de uma experiência de usuário real em cima do site, também é possível fazer a parte ali de testes das APIs envolvidas todas. Então acaba sendo um mix. A experiência na aplicação web como se fosse
né, um usuário, e também a questão ali de todos os testes de APIs envolvidas nessa experiência toda. Então, consegue compor dessa forma. E só um complemento nisso, é muito legal que a gente está vendo muitas empresas trabalhando com essa parte do monitoramento, então eles já deixam pronto os endpoints, os health check, para testar aquela etapa e entregam lá para o time de monitoramento, observabilidade, enfim, para que aquilo seja acoplado ao monitoramento pegando aquele passo, né? Então, tu via muito de, tá, mas eu não tenho aquilo pronto, eu tenho que desenvolver. Aí tu tinha um laço muito grande de tempo de espera e teu negócio está acontecendo, né? Então, as pessoas já estão preocupadas com isso, deixando prontas as suas partes também, para que na hora que seja colocado já só fazer as configurações, né? Então, esse é um ponto legal. Sim, o kickoff nisso aqui é mais rápido, né? É acelerado. Exatamente. Perfeito. E aqui um outro exemplo, né? Então, até mesmo ali, diante do exemplo que eu trouxe de e-commerce, né? Aqui a gente tem um ATG, né? Web Commerce, esse cara aqui se não me engano, é Oracle, né? WebLogic em cima de Sim. Oracle. Então, ele está aqui funcionando, já é um cara já antigo, né? Então já tem alternativas do próprio fabricante Oracle mais atuais, mas ele reflete bem esse cenário que eu comentei, né? Então ele faz ali testes com um cartão único, com dois cartões, com boleto, com uma busca simples, então busca filtrada, login. Então aqui são vários e vários etapas da navegação no portal que estão sendo testadas. Daí vocês veem aqui que o código de cores é sinaleira, né? Então o verde está tudo ok com aquela etapa. E vermelho, aquela etapa ou demorou mais tempo ou não foi concluída. E daí, que nem o Lisandro comentou, quando a gente dá um drill down nessa etapa, aqui a gente consegue ver o que ocorreu de fato. Mas a gente mostrou aqui para vocês um dashboard lá da questão de monitoramento simples de URL, né? Bem pouco intrusivo, para te dizer nada intrusivo, simplesmente com uma URL a gente consegue fazer um monitoramento. Já no monitoramento sintético, a gente já tem que ter um envolvimento maior, e aqui a gente já está num projeto bem customizado, inclusive com a visualização bem palatável para um time de e-commerce, assim por diante, para eles saberem ali o que está pegando na experiência dos usuários, dos consumidores em cima daquele e-commerce. Então, a gente trabalha aí tanto na questão do produto já fechadinho, na URL ali, bem simples, bem fácil de implementação, coisa rápida e já entrega bastante valor, até questões bem customizadas e de entrega de valor bem além. Perfeito? Benefícios, então, vocês já devem estar, né, se respondendo aí questões dos benefícios que uma empresa, um negócio vai ter, fazendo todo esse monitoramento de experiência de usuário, mas aqui a gente também vai enfatizar eles, né? Então, vamos trazer aqui alguns. A melhora da satisfação do usuário, né? Então, os usuários, eles podem ser aí clientes ou podem ser os usuários internos, né? Principalmente num cenário de SaaS, né? Quando a gente tem lá um SaaS, um ERP, um CRM externo, às vezes o nosso próprio usuário, nosso colega, ou nós mesmos estamos consumindo aquilo como serviço e ele às vezes nos deixa na mão ou está ali um pouco lento, Exatamente. atrapalhando nossa rotina, né? Evita perdas financeiras, então isso daqui muito naquele cenário de um cliente ele está querendo comprar do negócio de vocês, do e-commerce, assim por diante, mas está lento, está indisponível e ele acaba optando por um concorrente. Aumento da competitividade, então ali quanto mais afinado os canais digitais estiverem, a melhor experiência, carregamento rápido, sem nenhum tipo de trava. Por exemplo, o usuário vai acessar o site de vocês e já dá aquela mensagem do próprio navegador, né? Olha, ou do próprio Google, né? Olha, esse site não é confiável, você quer ir adiante, né? Porque ele está sem certificado, né? Então, é uma coisa que já repele ali o teu cliente, o teu potencial cliente. Então, o aumento da competitividade aqui é um fator bem importante. A gente falou sobre SEO, né, como problema, mas um site bem otimizado, com carregamento rápido, com certificado ativo, isso tudo aqui conta no ranqueamento que vocês vão ter ali quando o Google vai mostrar os resultados de pesquisa para alguém que esteja pesquisando algo relacionado ao negócio de vocês.
E também a gente falou ali um pouco sobre proatividade, né? Olha, já está detectando que a experiência não está como excelente, está como boa. Uhum. Qual é o fator que está Exatamente. impactando nisso, né? Então a gente consegue ali, ter uma proatividade, né? E por muitas vezes antever problemas técnicos potenciais que estejam ocorrendo, tá? Então aqui alguns benefícios. Não sei se tem algum que tu vê adicional, Lisandro, ou até se tu quer comentar algum específico aqui que... Eu acho que tu comentou todos. Eu diria assim que a questão da tomada de decisão, às vezes tu trabalha muito com parceiros e o serviço que Sim. o parceiro está te entregando, né? Ele também pode ser medido através desse monitoramento, né, Gabriel? Então, às vezes tu tem ali tomada de decisão, investimento, trocar parceiro e investir em algo maior, com base em quê? Então, tu consegue ter ali visões que vão trazer que no dia a dia a minha experiência não está boa, né? Então, estou vendo que tem ali, por exemplo, em certos momentos eu tenho problemas, ocorre certo tipo de falha, times trabalham, o parceiro te atende, enfim, mas o resultado final acaba não sendo suficiente. Então, tu acaba, às vezes, tendo que trocar ou investir em alguma outra coisa. Então, eu diria que ele te ajuda nessa tomada de decisão, né? Perfeito. Isso daí é bem importante. A Unirede consegue ajudar? Claro, consegue ajudar sim. A gente já falou ali que a gente é especialista em monitoramento. Uma das primeiras formas, inclusive, que ela consegue ajudar é com aquele, voltando aqui, né, com aquele produto lá de monitoramento de URLs específico, né, que nesse QR Code aqui vocês conseguem acessar ele diretamente, vocês têm lá mais informações assim por diante. É um produto ali é, super fácil ali de adoção, né? Então a gente comentou que a implementação praticamente é no mesmo dia, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de entrave. Ele também é um custo-benefício gigantesco, entrega muito valor por um investimento ali que estar indisponível, talvez um segundo já pague ali o mês inteiro desse Exatamente. produto. Então, dependendo do negócio, acaba ali sendo bem benéfico, tá? Então, esse é o primeiro exemplo ali de como que a Unirede consegue ajudar. Mas a gente falou aqui também de cenários customizados, né? E nesses cenários customizados também é onde a gente consegue trazer muito da nossa experiência. Então, trazendo aqui um pouco da nossa experiência, né? Nós somos aí parceiros das ABICS desde 2008, treinamos também o mercado em tecnologias ABICS desde 2012, e para quem não conhece o que é as Zabbix, a Zabbix é uma das principais ferramentas open source do mercado para toda essa parte de monitoramento e observabilidade. Então a gente já tem uma jornada muito grande ao lado desse fabricante, né? Nós somos referência aqui na América Latina em monitoramento e observabilidade e acabamos aí tendo diversos cases, que nem o Lisandro comentou, trazendo aí benefícios e entregando valor para os negócios, né? Principalmente por essa perspectiva de disponibilidade e desempenho dos seus negócios. Nós também somos parceiros Quest, né, principalmente pela perspectiva de gestão de endpoints, desde 2016. Recentemente, né, 2024, nos tornamos parceiros Grafana, aquele dashboard ali que o Lisandro navegou, mostrou para vocês, do nosso produto ali de monitoramento de URLs. Ele é feito em cima de tecnologia Grafana. Então, uma tecnologia ali que é super amigável, né, para usuários técnicos ou não, e também super amigável para dispositivos. Então, eu consigo colocar aquele dashboard numa TV para o meu time da minha empresa ver, eu consigo acessar ele tranquilamente no meu notebook, e eu consigo também acessar ele facilmente e não ter nenhuma complicação de visualização de dispositivos móveis, como, por exemplo, celulares e tablets. Tá? Então, é uma plataforma ali de visualização muito robusta para trazer os dados, principalmente para tomada de decisão, como o Lisandro comentou. E falando também um pouco de segurança, né, o ASA aqui é um fabricante de segurança cibernética que a gente também começou a fazer negócio agora em 2024, porque segurança é fundamental aí em todos os níveis, né? Não é o tema de hoje, mas aí gera um conjunto de webinars adicionais aí bem grande para a gente falar sobre segurança. Um pouco dos serviços, né? Então aqui eu vou passar muito rápido, é mesmo para a gente acabar aqui no tempo, mas em se falando de monitoramento e tecnologias hábeis, a gente tem aqui diversas opções, então desde consultoria, suporte técnico, implementações, integrações, atualizações, soluções de problemas,
Por exemplo, toda aquela parte ali que a gente falou, né, de monitoramento de user experience customizado ou Uhum. sintética, se encaixa muito na questão de consultoria, criação de templates, na questão de integrações com APIs ou até mesmo plataformas que existam já no ambiente e, claro, né, o treinamento propriamente dito do nosso cliente para que ele consiga ali criar ou fazer a manutenção dos seus próprios monitoramentos. E também, né, tudo aquilo lá como serviço para negócios ali que busquem mais a questão de OPEX, né? Além disso, ali eu comentei também sobre a parte de Quest, né, onde nós temos toda a questão de gestão de ativos, mas muito fortemente a parte de segurança, né? Então, ali a gente falou sobre a experiência dos usuários, né, sejam externos e internos. Aqui a gente já está falando um pouco mais de segurança, de governança, de controle, de eficiência de Service Desk, de eficiência de área de TI e outras coisas. Então, esse daqui também é bem legal para quem busca esse tipo de benefício. E aqui, falando um pouco de camadas de apresentação, a gente também tem uma gama grande de serviços em cima, né? Como, por exemplo, a construção ali de dashboards customizados aderentes à missão, ao propósito do meu negócio, como também questões ali a nível de segurança cibernética, onde eu quero blindar da melhor forma possível o meu negócio e também responder a potenciais ameaças que venham a assombrar o meu negócio, né? Então, aqui a gente também consegue apoiar muito com esses players aqui, o Grafana e o Asa. Treinamentos, eu comentei ali então sobre não só a nossa prestação de serviço, mas também nós prepararmos os profissionais das empresas para que eles consigam fazer as melhorias, as manutenções dos seus próprios monitoramentos. Então, eu falei que nós podemos fazer tudo isso como serviço, principalmente para empresas que sejam mais voltadas ali a consumo de OPEX, mas também nós temos a total capacidade de preparar os times internos das empresas para que eles conduzam isso da melhor forma após a nossa consultoria, os nossos projetos e as nossas entregas de serviço. Então, aqui uma gama de treinamentos voltados ali às hábitos, todos eles oficiais, linha de capacitação oficial, né, do fabricante e também com extensões ali de monitoramentos por, digamos, interesse, né, ou necessidade que o negócio tem. E, pessoal, se interessou no monitoramento de experiência de usuário, se interessou no nosso produto, se interessou em potencialmente fazer ali um projeto customizado, entre em contato conosco, né, ali em unirede.net/contato, por esse QR Code, pelos nossos telefones aqui também descritos, ou também pelo nosso e-mail ali, que eu acho a forma mais fácil, né, comercial@unirede.net. E era isso que nós tínhamos para trazer aqui hoje para vocês. Eu só vou validar aqui se a gente tem alguma pergunta, alguma questão, senão a gente já vai encerrar. Senhores, pelo visto foi muito claro e ilustrativa a nossa apresentação, a gente não tem dúvidas. Agradeço a presença de todos vocês e fiquem antenados na nossa agenda para próximos webinars e eventos. Muito obrigado, um bom trabalho a todos. Muito obrigado, Lisandro, pela Obrigado. participação. Até mais, senhores. Tchau, tchau. Tchau.